pessoas não sabem o que consomem e é inadmissível que nós continuemos a facultar, nós sociedade, queremos facultar para consumo substâncias completamente desconhecidas. Conheci consumidores que, de uma forma ingênua, foram fazer a aquisição daquilo que consumiram nas tais lojas que existiam e que sofreram com perturbações psicopatológicas manifestas no âmbito do transtorno da ansiedade, no âmbito do transtorno da percepção da realidade. E o facto de comprarem algo legal e sujeito a irem para aí, que tinha o rótulo CIE, dava-lhes alguma segurança. É evidente que, posteriormente, as pessoas perceberam bem o isto do engano, em que caíram do lobo, em que caíram, de facto, aquilo que se comprava não tinha nada a ver com aquilo que era anunciado, e outros sabiam aquilo que estavam a consumir, sabiam que estavam a consumir substâncias desconhecidas, anunciadas como substitutos de cocaína ou substitutos de cannabis ou o que fosse. Os danos provocados por estes consumos, por estas formas de utilização, trouxeram sequelas, houve rupturas familiares, houve agressões, houve mortes. Há pessoas que ainda hoje sofrem de alterações do humor, de alterações da ansiedade. Alguns com alterações da percepção da realidade. Podemos questionar se, de facto, por trás não haveria já este tipo de alterações e se houve aqui um agravamento, um exacerbamento. De qualquer forma, aquilo que podemos dizer é que, para estas pessoas, estes consumos não foram de forma nenhuma inócuos. Se havia pessoas que já faziam o consumo deste tipo de substâncias que eram compradas através da internet, a facilitação de acesso aumentou seguramente a procura, aumentou o consumo, aumentou a fidelização e ainda hoje há pessoas que fidelizaram e, portanto, mantêm este tipo de consumos de uma forma recreativa, porventura de uma forma mais regular, dado que houve esta resistência no controle da oferta, mas mantém-se a questão de base. As pessoas não sabem o que consomem e é inadmissível que nós continuemos a facultar para consumo de pessoas que procuram diversão ou procuram automedicação, por assim dizer, substâncias completamente desconhecidas. Numa situação de urgência podemos ter quadros, habitualmente quadros de intoxicação, como intoxicação aguda, em que houve contacto com substância num espaço de tempo não superior a 12 horas, habitualmente não superior a 4 horas. Os doentes apresentam uma agitação psicomotora muito marcada,
com uma incapacidade de permanecer parados, sentados, um estado de hiperalerta, hipervigília, como se fosse acontecer algo. Na avaliação, verificamos que esses doentes apresentam habitualmente ideação delirante de autorreferência e persecutória, e muitas das vezes apresentam também atividade alucinatória visual e ou auditiva. Os doentes que usam estas novas substâncias, mefedrona e análogos, raramente vêm pelo seu próprio pé, não vêm voluntariamente pedir ajuda. Em cerca de 70% a 80% dos casos são trazidos por agentes de segurança pública, pela polícia. Nas restantes situações são trazidas por familiares. É quase regra os doentes virem contidos fisicamente, ou bem segurados pelos agentes da autoridade ou algemados. Outras vezes, quando vêm na ambulância com a maca de transporte de doentes, vêm com as cintas que os contêm um pouco acima abaixo do joelho, a nível da parte inferior do abdômen e na zona do tórax. Fármacos habitualmente a utilizar nas situações, a contenção química no sentido estrito, em doses superiores às utilizadas nos surtos psicóticos. No contexto de psicose esquizofrénica, é necessário recorrer a medicamentos com efeito sedativo, sejam eles antipsicóticos ou benzodiazepinas, uma forma de conter a ansiedade, a inquietação e a agitação dos doentes. As doses, por norma, ou serão tão elevadas ou superiores às usadas nos quadros de agitação grave no curso de um surto psicótico agudo. A nível das perturbações psiquiátricas que nos preocupam mais e que merecem maior atenção são de alterações do conteúdo do pensamento e da percepção, embora haja também o craving, as ânsias para o consumo, a necessidade de voltar a utilizar a substância mesmo quando já está em remissão. As recaídas decisivas são frequentes. Há quadros psicóticos, numa percentagem bastante significativa de utilizadores destas substâncias, que perdura no tempo e que necessita de um tratamento prolongado, que não deverá ser inferior, dado a nossa experiência, não deverá ser inferior a 2 anos, com a dose farmacológica com a qual se atinge a remissão. As causas de morte habitualmente são conhecidas só pelos médicos legistas e pelas autoridades competentes. Sabemos que poderão não ser única e exclusivamente pelo uso, mas poderão ser consequência do uso, pelos quadros de desidratação, com as complicações desse uso, rabdomiólise, infartos, eventualmente outras complicações, e o uso concomitante de outras substâncias, o álcool, medicamentos opioides, em alguns em tratamento, polifarmácia, eventualmente benzodiazepinas obtidas por intermédio do mercado negro ou por intermédio de familiares. A forma, a via de utilização da substância deixa estigmas, deixa marcas no utilizador de substâncias via endovenosa, com cicatriz da esclerose do local de injeção mais precoce e mais marcada do que surgiu no passado com o uso das substâncias clássicas. Se houver uma injeção que não seja no espaço intravenoso, poderá causar lesões graves no local com eritema, e mais graves ainda com lesões necróticas e com abscessos. Os quadros de agressividade poderão ser uma agressividade para o próprio, em que, no contexto de uma autorreferência, de uma atividade alucinatória, poderão ter comportamentos que colocam a sua integridade em risco, em que têm comportamentos suicidários. Muitos outros comportamentos são virados para o outro, familiares próximos ou agentes que são considerados como ameaçadores no contexto dos sintomas psicóticos. Vem um familiar ou um amigo próximo como sendo o agente que o persegue, a pessoa que está envolvida no tal complô, no esquema, é tido como ameaçador e tenta-se defender. E às vezes tem passagens ao ato, acabando por agredi-lo e com agressões muitas das vezes bizarras e desorganizadas, que põem realmente a integridade do outro em risco. De uma forma geral, os doentes sabem, têm consciência, acabam por adquirir essa consciência que aquele comportamento, aqueles sintomas estão relacionados com a substância.